presente trabalho aborda os dados mais importantes referentes a embalagens biodegradáveis para alimentos à base de amido, que foram publicados no blog de Bioembalagens. O trabalho é referente à disciplina de Ciência dos Materiais e foi desenvolvido por Nayara Taimi Bonenberger. Atualmente, existem políticas ambientais que incentivam a utilização de embalagens biodegradáveis. Muitos países também estão adotando regulamentos que proíbem a utilização de plásticos descartáveis convencionais. A Espanha, por exemplo, proibiu a venda de embalagens de uso único em todos os estabelecimentos. Sendo assim, os biopolímeros eles vêm sendo amplamente utilizados e estudados para a produção de materiais que requerem uma curta vida útil, como é o caso das embalagens voltadas para alimentos, seja na forma de filmes poliméricos biodegradáveis ou na forma de bandejas, similares ao EPS. Muitos estudos abordam a utilização do amido, que é a principal reserva energética de plantas superiores e o principal carboidrato da alimentação humana. Entre as suas vantagens estão a biodegradação completa, a abundância, o baixo custo e também as boas propriedades para a formação de filmes. A seguir, serão apresentados alguns artigos que abordam o desenvolvimento de embalagens de amido. Serão destacadas as principais propriedades a serem observadas, as análises e os principais resultados que foram obtidos pelos pesquisadores nos trabalhos. Propriedades óticas. No estudo desenvolvido por esses pesquisadores, foram preparados nanocompósitos à base de amido, reforçados com montimorilonita e nanofibras de celulose. Os reforços foram adicionados numa dispersão de amido e em seguida foram submetidos à evaporação para a formação dos filmes. No caso dos materiais preparados com amido, a transparência é considerada uma propriedade muito importante por afetar as propriedades óticas. Uma possibilidade é utilizar a transparência como um índice para refletir a dispersão de cargas dentro da matriz ou sua compatibilidade interfacial. Para avaliar a transmitância de luz, foram utilizados os filmes poliméricos, foi utilizada a técnica de espectroscopia UV-Vis, um comprimento de onda de 200 a 800 nanômetros, uma varredura de 2 nanômetros e, por fim, o ar ele foi utilizado como referência. A transmitância de luz foi listada para o comprimento de onda de 600 nanômetros na região da luz visível. Os pesquisadores observaram que os sistemas ternários produzidos apresentaram aumento nessa propriedade em relação ao filme de amido puro. Isso indica uma boa dispersão dos reforços na matriz. Ensaio de tração. Entre as desvantagens do amido estão a baixa resistência mecânica, a baixa estabilidade térmica e a alta permeabilidade ao vapor de água. Sendo assim, são comuns algumas modificações químicas e físicas para melhorar essas propriedades, por exemplo, a adição de reforços. As fibras naturais vêm sendo amplamente utilizadas para esse fim. No entanto, já foi verificado que existe baixa adesão entre o amido termoplástico e esse tipo de reforço, que está associado às diferentes propriedades químicas da superfície. Nesse estudo, foram enxertados nanocristais de amido na superfície das fibras para solucionar o problema. Para avaliar as propriedades mecânicas, foi realizado o ensaio de tração, utilizando o seguinte equipamento, com uma cédula de carga de 500 newtons, uma velocidade de 1 mm por minuto, e foi feita a análise de Weibull, que classifica a resistência relativa da fibra em relação à probabilidade de falha. Na tabela podem ser observados os valores do ensaio de tração para o amido contendo nanocristais, o amido tratado com ácido acrílico e o amido com diferentes teores de nanocristais após o tratamento com ácido acrílico. De um modo geral, a funcionalização das fibras foi positiva para a resistência à tração. Microestrutura. A microestrutura celular de biocompósitos é afetada por dois fatores principais, sendo eles a adesão entre a matriz e o reforço e a formulação empregada. Nesse estudo, foi avaliada a influência do teor de fibras e a influência do tratamento alcalino em uma embalagem biodegradável de amido e fibras de sisal. Inicialmente, foi feita a preparação do amido termoplástico em banho-maria sob agitação, utilizando a seguinte formulação. Após a adição de diferentes teores de fibra de sisal tratada e aditivos sob agitação, e por fim, a termoformagem, nessas faixas de temperatura e pressão apresentadas.
Foi utilizada a técnica de microscopia eletrônica de varredura. Nessa imagem podem ser observadas a fibra in natura e a fibra tratada, respectivamente. Através dessa técnica, foi possível verificar que o tratamento alcalino prévio removeu as impurezas, os constituintes amorfos da hemicelulose, e que ocorreu a desfibrilação. Nas imagens de MEV do compósito fraturado, é possível observar a estrutura de ninho apresentada pela fibra de sisal. Ela tornou-se mais densa com o aumento do conteúdo de fibra. No entanto, o excesso de fibra dificultou a formação dessa estrutura, que acabou afrouxando. A propriedade de amortecimento aumentou até certo teor. Estabilidade térmica. Nesse estudo foi misturado amido, PVA e foram introduzidas argilas na matriz, com a intenção de melhorar as propriedades mecânicas e a atuação como barreira. Os materiais desenvolvidos para embalagens devem atender a certos critérios, como suportar altas temperaturas e atmosfera úmida durante o processamento. Para a caracterização foi utilizado um analisador termogravimétrico do seguinte modelo. A temperatura foi variada de 25 graus Celsius a 800 graus Celsius, com uma taxa de 20 graus Celsius por minuto, atendendo a seguinte norma: em ambiente de nitrogênio gasoso, com vazão de 20 ml por minuto. Os pesquisadores obtiveram o seguinte termograma: ST significa amido, SP argila cepeolita e CSE extrato seco da casca do coco. Foi verificado um aumento da estabilidade térmica com o aumento da concentração de CSE em relação ao amido puro.